você sente a diferença. Atenção, fãs da Blink conectados no FM. Programa não recomendado para menores de 16 anos. Também pode ser assistido em computadores, notebooks, celulares e Smart TVs. Viva a Voz! Bora! Os microfones estão abertos. Viva a Voz! Viva a Voz, terapia de segunda. Blink 102, 10 e 6 no ar, mais uma edição do Viva a Voz Terapia de Segunda. Hoje, segunda-feira, 1º de abril. Sem mentiras, a gente segue essa programação até a meia-noite. Eu sou o Cláudio Torres. Bom, eu sou o Luciano Copini, que sem mentira, eu sou careca. E apesar de ser careca, também sou psicólogo. E aqui, no Terapia de Segunda, eu e você, né, Claudinho? A gente vai levar você para uma terapia, para aquele momento de saúde mental, conhecendo, aprendendo e, mais do que isso, se informando. E hoje nós temos um convidado muito especial que agradeço muito que aceitou esse nosso convite de estar aqui. Nós estamos aqui com Michael Nogueira, que hoje está à frente da Secretaria de Juventude e Adolescência do município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É isso aí? Falei corretamente? Com certeza. Secretaria Municipal da Juventude de Campo Grande, né? Uma secretaria nova, e a gente tem muito orgulho de fazer esse trabalho com os jovens. Quero agradecer o convite, ao Cláudio, o Luciano e toda a equipe aqui da Blink. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Beleza, cara. E hoje nós vamos... Você sabe como é que funciona aqui o programa, né? Aqui o pessoal já está acostumado. Aqui nós fazemos uma terapia. Tem hora que eu sou o paciente, que você é o terapeuta, tá? Então se prepare para isso. Mas a ideia, cara, é a gente conhecer... Eu vi que é diferente de qualquer lugar que já me chamaram pra dar entrevista. Eu já percebi isso aqui. Vi episódios com os outros convidados, achei muito interessante. Você viu a parte da hipnose ou ainda não? Não. Hoje o pessoal da rádio, olha, hoje vai ter a primeira hipnose de rádio. Não, tô brincando, ao vivo, tô brincando, fica tranquilo, fica tranquilo. Mas hoje nós vamos querer saber quem é o cara por trás do cargo, né? Então a gente quer saber bastante, conhecer um pouco a tua história, saber, enfim, que trajetos te levaram para decidir trabalhar com jovens. Eu que te conheço há muitos anos, né? Sei que você começou sua trajetória lá atrás, em que ainda nem existia a Secretaria da Juventude. Isso. Aí depois surgiu a Subsecretaria da Juventude. Exatamente, né? Nós criamos em 2017. E foi toda uma construção. Você lembra que você me convidou uma vez, cara, para dar palestra pro Instituto de Cegos, né? De Deficientes Visuais. Todos adolescentes. Muito legal, né? Você tava comigo aquele dia? Tava lá. Foi sensacional, uma experiência única e inesquecível. Pra mim, imagino pra eles, né? Cara, olha, foi assim, eu vou dizer, pra mim, inclusive, até hoje eu conto aquela experiência, né? Porque, não sei se você se recorda, eu nunca tinha feito hipnose com deficiente visual. Um desafio, né? Imagino. Sim, pô. Como você vai levar ele pro estado que você precisa que ele vá, né? Pois é. Quais são as referências que ele tem, né? Exatamente. Foi um desafio ali ao vivo, na frente de 80 pessoas. E aí, daquela de caprichar, né? De querer falar assim, agora eu vou já que eu não consigo contar com outro recurso, vou caprichar na voz hipnótica, vou caprichar na linguagem, né? Nos detalhes. Quando eu olho a professora, tava hipnotizada, você lembra? Exatamente, do lado, sentada, a intérprete, né? A assessora ali do evento. Bom, mas vamos lá, vamos começar a conhecer um pouco do Michael Nogueira. Quem é esse cara, então? O que hoje você faz? Hoje eu sou secretário da Secretaria da Juventude, mas isso aí não é o que me define, né? Eu penso que a política, para mim, ela é uma ferramenta onde eu possa exercer a minha vocação. E é uma pena que nem sempre os jovens das periferias, como eu venho da periferia, entendem que a política pode ser uma ferramenta, né, de transformação social. Mas eu acredito muito no poder da comunicação, do acesso dos jovens às redes sociais. Hoje a comunicação tem em todo lugar o tempo todo. Antes as informações eram mais restritas a um grupo seleto de pessoas, né? Eu acho que eu sou fruto dessa democratização do acesso à informação que as pessoas têm, onde eu pude me emancipar lá na periferia. Fui líder comunitário, fui líder estudantil, fui líder de juventude partidária, criei o Conselho Municipal da Juventude em Campo Grande. Sempre tive de um lado cobrando muito poder público. E quando eu tive a oportunidade de ser gestor de política pública, realmente eu entendi quais são as nuances de ajudar a gerir uma política numa cidade com quase 1 milhão de habitantes. É um desafio muito grande, mas me sinto preparado para fazer, porque
para mim não é trabalho, para mim é uma construção natural do meu próprio ser. E quando a gente encara o nosso trabalho como uma construção natural, você se dedica de tal forma que tudo flui muito bem, né? Eu palestro muito para jovens e um dia eu tive um insight de falar assim, olha, se eu ganhasse 10 milhões na Mega Sena, no sábado, na segunda-feira eu continuaria trabalhando no que eu faço, porque o que eu faço é o que me completa enquanto homem, enquanto pai de família, enquanto cidadão, né, da minha cidade. Eu vivo uma geração de jovens líderes que querem deixar um legado para a cidade, né? Eu acho que os jovens têm que sonhar alto. E você tá com qual idade hoje, Mike? Eu tô com 38, eu tô mais pra lá do que pra cá, mas rapaz, você não vai falar isso da minha cara, né, cara? Tô encerrando esse ciclo de política de juventude, depois de muitos anos trabalhando com qualificação de pessoas. Para quem não conhece um pouco do serviço da Secretaria da Juventude, nós fazemos documentações, RG, primeira e segunda via, o passe do estudante nós fazemos em Campo Grande, nós fazemos o serviço de junta militar, nós temos um balcão de estágios ativo, com centenas de vagas todos os dias sendo ofertadas, um balcão de empregos da Prefeitura de Campo Grande, da Fundação Social do Trabalho. Ele funciona dentro da Secretaria da Juventude para vagas exclusivas para jovem que ainda não tem experiência no mercado. Nós temos um cursinho preparatório para o Enem. O ano passado foram mais de 100 jovens aprovados no nosso cursinho, ou na UFMS, ou na UEMS, ou ganharam bolsa via ProUni, universidade privada. Nós temos 15 psicólogos na nossa equipe, onde nós atendemos uma parte da população que precisa de apoio na saúde mental. E é gratuito ainda, né? Todos os serviços da Secretaria da Juventude são gratuitos. A Prefeitura de Campo Grande tem um suporte muito grande para o desenvolvimento dos jovens e nós temos mais de 40 cursos presenciais onde esses jovens que ainda não tiveram oportunidade de se qualificar ou pessoas que queiram fazer transição de carreira, muito legal. Muitas pessoas com mais de 30, 40 anos procuram a Secretaria da Juventude interessado no conteúdo que nós temos. Nós temos cursos de empreendedorismo, auxiliar administrativo, assistente contábil, nós temos cursos na área de logística, departamento pessoal, vendas, atendimento. Para as meninas na área de estética nós temos design de sobrancelhas, manicure e pedicure, nós temos curso de automaquiagem, escovista para cabelo, para meninas que querem trabalhar em salões. Nós temos higiene e manipulação de alimentos, primeiros socorros, dicção e oratória. Você também já foi parceiro nos auxiliando como voluntário nos nossos cursos de oratória. Nós temos uma plataforma com mais de 80 cursos online para o jovem que não tem nem o dinheiro do passe de ônibus às vezes para ir. Ele liga na Secretaria da Juventude, a gente envia o WhatsApp para ele, ele escolhe o curso que ele quer fazer e ele vai acumulando horas de certificação. Michael, certificação é o que determina o trabalho da Secretaria da Juventude? Não. Nós temos uma cultura a defender, que é a cultura do fazer o simples bem feito. A gente vive tempos difíceis do ponto de vista da contratação por parte do empresariado. As pessoas às vezes não são comprometidas como foram em outras gerações, porque as pessoas que lideram em algumas corporações não pensam com a cabeça do nativo digital, da geração Z. Então nós temos que nos adaptar a eles para fazer com que eles entendam quais são os benefícios de entrar no mercado de trabalho e de se dedicar ali numa profissão, porque eles não querem mais ter carreiras como nós queríamos ter antigamente. Então, o mais desafiador na Secretaria da Juventude é a gente trabalhar essa questão da diferença das gerações. Imagina um líder com 45, 50 anos exigindo de um menino de 18 anos uma postura que ele tinha quando ele tinha 18 anos. O que mudou de lá para cá, né? Eu venho de uma geração eu nasci analógico e acabei me tornando digital. Ô, Marco, eu ia perguntar, você já passou por, tipo assim, muitos, eles falam, mexe fala assim, vou tirar essa criança, porque eu fui criança, fui de rua, passei por necessidade, não tive essa formação. Você passou por alguma dessas experiências para você tá fazendo o que tá fazendo? Eu creio que a empatia tem que ser um pilar básico, né, do gestor. E a empatia, ela não é a simpatia, não é olhar para o problema do outro e dizer que pena, lamento. A empatia é você ter a capacidade de olhar para o problema do jovem e sentir, né, na pele o medo, a angústia, muitas vezes a desilusão que o jovem sente em relação ao próprio futuro. Minha cultura, a cultura da minha família, Copini, foi vir do interior.
como que é a cultura da família que vem do interior com pouco dinheiro. Meu avô e minha avó vieram lá do sul do estado, compraram uma casa na periferia. O que eles ensinaram para as minhas tias e para minha mãe? Para as mulheres, foi ensinado que elas deveriam cuidar de casa, cuidar do marido e cuidar dos filhos. Para os homens da minha família, era ensinado que eles deveriam trabalhar de carteira assinada. E, se possível, terminar o ensino médio. Então, essa cultura do fazer o que manda o rito da cidade grande, para quem veio para cá nos anos 80, fez com que a minha família tivesse uma série de limitações em relação a sonhar, basicamente. Minha mãe começou a namorar com meu pai muito cedo, ela tinha 17 anos, meu pai também muito novo. E logo ela engravidou de mim, foi primeiro filho. Passou um tempo, acho que ele não tinha TV em casa, e logo veio a Daniele. Aí foi nessa sequência, logo veio a Ariane. Na quarta gravidez da minha mãe vieram gêmeos, o Gabriel e a Gabriela. Então, eu cresci num ambiente com 5 crianças, né? Eu e mais 4, na verdade. Falar, vamos comprar uma TV. Vamos comprar uma TV. Minha mãe ficou viúva muito cedo. E aí eu cresci tendo uma visão de olhar para os meus irmãos e tratá-los como filho. Por eu ser o irmão mais velho, eu não tive uma infância pobre na periferia, onde eu precisei trabalhar para comprar bicicleta, trabalhar para comprar um boné, trabalhar para comprar um tênis. Eu venho de uma linha onde eu tinha que trabalhar para ajudar a comprar comida para dentro de casa, né? Era tudo muito desafiador. E você começou a trabalhar com qual idade? Com 13 anos eu vendia picolé na rua, eu era vendedor de picolé. Daqueles tipo que entra no barzinho? Carrinho, fonfon, andando na rua, e se andar 3 horas, ganhava R$3. Se andasse 4 horas, ganhava algo em torno de R$4 por dia. Então, eu sempre, quando palestro para jovens, eu falo, poxa, o primeiro emprego, ele é fundamental na cabeça do jovem, porque ele começa a ter noção de tempo e recurso. Quando o menino começa a trabalhar, ele começa a entender quanto custa a hora de trabalho do pai dele. É quando ele vai desligar a TV, quando ele sai da sala. É quando ele toma um banho mais rápido, com chuveiro quente. É quando ele vai escovar o dente e desliga a torneira. Porque ele sabe que aquilo ali tudo tem um preço, né? E o preço é o tempo de atividade do pai ou da mãe trabalhando. Então, para mim foi fundamental essa experiência do picolé. Mas uma coisa interessante, eu passei com esse carrinho de picolé na frente de um restaurante e lá estava escrito assim, precisa ser de atendente. E eu pensei, cara, atendente, o que faz um atendente no restaurante? É garçom ou caixa, isso aí é muito simples, eu acho que é simples, eu acho que eu vou tentar essa vaga. Eu devolvi o carrinho, Beiton Sorvetes, era uma empresa lá na rua Quintino Bocaiúva, próximo à TV Morena. E desci a Quintino Bocaiúva, fui até o começo da Rui Barbosa, que era a Rua Trindade, e cheguei lá, o restaurante já estava aberto, era início de noite, assim, mais ou menos. Eu olhei para um senhor na beira da chapa, falei, amigo, essa vaga para atendente, paga quanto? Ele nem quis falar quanto pagava, ele falou, é pra você a vaga? Eu falei, eu tenho interesse. Eu nem achava que ele era o patrão. Aí ele falou assim, olha, você já tem experiência? Eu falei, não tenho. Mas o atendente faz o que exatamente? Ele falou, não, é pra atender aqui, garçom. Aí eu falei, não tenho, só trabalhei com vendas até agora. Eu não queria falar que eu era picolezeiro, né? Ali naquela entrevista. Eu não tava mentindo, porque picolezeiro é alguém que vende algo. Eu só trabalhei com nessa vendas. época você ainda tava com 13 anos? 14 anos. Aí já, um ano depois você já tinha sua experiência de picolezeiro. 7, 8 meses eu vendi picolé. Eu já tava com 14 anos, porque era início do ano, eu já faço aniversário em janeiro. E aí ele falou pra mim, olha, eu preciso de alguém com experiência. Mas você lava a louça? Aí eu falei, mas você paga quanto? Aí ele falou, pago 30 por semana. Eu já calculei, 30 por semana, não abre domingo, dá R$5 por dia trabalhado. R$5 eu ganhava no sábado quando eu vendia picolé, que eu vendia manhã e tarde. E eu falei, cara, aqui é muito mais lucrativo do que vender picolé. E não vou andar tanto, fico aqui lavando louça. 3 meses lavando louça me deu saudade do picolé, porque, rapaz, que coisa complicada. Você lava um prato, chega 4. Você lava os 4, chega 8. Aí eles falavam assim pra mim, você tem meia hora pra jantar. Bom que eles davam a janta. E aí eu sentava meia hora, quando eu voltava a louça tava acumulada. Eu tinha que ficar até bem mais tarde lavando, porque quem trabalha na noite aí sabe, um restaurante não fecha se tiver um copo sujo. Então eu acabava comendo em pé ali, pra ganhar os R$30, ajudava em casa com esses R$30, e era 70 centavos o passe de ônibus, eu ficava com ida e volta, dava R$1,40, então eu ia de bicicleta pra ficar. Então o que eu gastava pra mim como salário
Era o dinheiro do passe, os 30 reais eu ajudava em casa. Minha mãe, meu padrasto, minha mãe já estava casada novamente, eu ajudava com as despesas de casa. Rapaz, eu sempre que palestro para jovem, eu falo a importância da visão. Qual é a visão? Eu tô falando a visão literal. Qual é a visão literal de quem lava a louça? Um monte de prato sujo. E sempre quando eu falo pra gurizada, eu falei, olha, eu tenho 80% dos sonhos da minha vida de ter e ser realizado aos 38 anos. Eu tenho um bom carro, eu moro num bom apartamento, eu tenho uma família sensacional, eu sou casado com uma menina linda, inteligente, tem 2 filhos maravilhosos, a Helena tem 3 aninhos, o João Miguel tem 2 anos. Eu trabalho num lugar sensacional, onde eu trabalho fazendo aquilo que eu me preparei, porque eu sou cientista social de formação, cientista político, então sou especialista em projetos e hoje eu sou um secretário municipal. Tive oportunidades de fazer faculdades, estudar fora, São Paulo, Brasília, fiz cursos fora do país, Portugal, Espanha, Itália, França. Mas se tem uma coisa que me chama a atenção foi a questão da visão quando eu lavava louça. Porque eu olhava e eu só via louça. E se eu olhasse para a direita era uma parede, mas quando eu olhava para o meu lado esquerdo, Copini, era uma senhora que era auxiliar ali da cozinha. Ela Sim. trabalhava ali mexendo com arroz, vinagrete. Não era nem um restaurante, era um espetinho. Então, arroz, vinagrete, mandioca, ela que servia para os garçons. E um dia essa senhora faltou. O dia que ela faltou, eu comecei a ficar preocupado, porque estava chegando perto das 18 horas e eu não imaginava o que ia fazer se o patrão entrasse ou a esposa do patrão entrasse e o vinagrete não estava pronto. Como de vez em quando acumulava muita louça, ela enxugava para mim ou ela lavava enquanto eu secava a louça, eu tomei a iniciativa, tive um senso de autorresponsabilidade, de protagonismo. Eu não sabia o que era isso naquela época. E eu pensei assim, se ela atrasar e eu fizer só um pouquinho de vinagrete, dá tempo dela chegar e não atrapalha tanto o serviço dela. Porque o arroz e a mandioca já estava pronto. A esposa do dono deixava pronto no período da tarde. E aí, eu fiz um pouquinho de vinagrete. Eu não sabia fazer o vinagrete, mas eu observava ela fazendo o vinagrete todos os dias. Só uma coisa, botou coentro? Não. Ah, ainda bem. Não fica uma droga. Não põe coentro no vinagrete. Eu coloquei água gelada, porque ela falava assim, ó, se um dia você fizer vinagrete, tem que pôr água gelada, porque o tomate não murcha fácil com água gelada. Se você coloca a água da torneira, ele murcha. Então eu fiz do jeito que ela fazia. Mas de tudo você aprendeu alguns macetes com ela, então. 3 meses trabalhando, exatamente, 90 dias trabalhando ali. E olhando pro lado esquerdo? Olhando e fazendo aquilo todo dia. Eu fiz um dia, ela não foi trabalhar esse dia. A esposa do dono entrou na cozinha e falou, Maicon, faz mais, obrigado. Faz bastante. Aí eu peguei uma bacia rosa que tinha e fiz vinagrete de 40 tomates. No segundo dia que eu cheguei, consecutivo, ela não tava, eu fiz o vinagrete simplesmente pela seguinte ideia. Se eu começo a lavar a louça, suja minha mão, a esposa do dono entra, pede pra eu fazer vinagrete, vai atrasar minha louça, não é legal mexer com comida com mão sabão, suja. Né? Exatamente. Aí eu deixei pronto, fiz bastante e fui lavar a louça. O terceiro dia, a mesma coisa. Tanto é que nesses dias que ela faltou, aquela senhora faltou, a esposa do dono entrou e fez o serviço da cozinha, de auxiliar. O patrão veio lá da chapa na sexta-feira e falou pra mim, Maicon, obrigado, você tá ajudando a gente aqui, eu vou descobrir que a dona fulana foi trabalhar em outro lugar, nesse período era muito comum, não tinha contrato, né? A pessoa entrava e saía de qualquer forma nos lugares. Ela foi trabalhar em outro lugar e deixou a gente na mão. Vou fazer o seguinte, ao invés de contratar um auxiliar de cozinha, eu vou contratar uma pessoa para lavar a louça na segunda e você começa como auxiliar da cozinha. Chega mais cedo que eu vou te ensinar a espetar carne. Era um outro serviço que ela fazia, espetava carne ali, 5h30 da tarde. Copini, meu salário foi para R$35. E toda vida que eu falo com a gurizada, eu falo, isso mudou minha vida. Quando eu falo que isso mudou minha vida, eu já teve guri lá numa escola no Paraty que falou assim, mas 5 você continuou pobre. Foi verdade, se você parar para pensar da ótica financeira dessa minha migração de um setor para o outro, da louça para auxiliar, realmente não causa impacto. Mas tem um cara que eu li, chamado Napoleon Hill, ele fala que toda pessoa de sucesso, inevitavelmente ela tem que adotar o hábito de fazer mais que o combinado, principalmente nas coisas simples da vida. Ele fala também que pessoas de sucesso adotam a inteligência natural de trocar um sonho por um objetivo claro, bem definido. O sonho é abstrato, o objetivo claro, bem definido, ele é mais palpável.
Você consegue se comprometer com datas. Tecnicamente falando, quando a gente vai conversar sobre definições de meta, propósito, por exemplo, quando a gente fala de saúde mental, o que tira uma pessoa, por exemplo, da depressão é justamente você conseguir definir alguns critérios, tais como, em primeiro lugar, o propósito, né? Ou seja, esse negócio que você está falando. É o que eu quero, o que pode ser algo importante e relevante da minha vida, faz como sentido, posso contribuir. A pessoa vai ter problema como todo mundo, mas o propósito guia ela, dá o norte, né? E aí, a partir daí, se a pessoa tem, vamos dizer, um planejamento, ou seja, uma espinha dorsal, uma forma para ela conseguir conduzir, com certeza fica mais fácil, né? Com certeza absoluta. O que aconteceu de fantástico? Quando eu virei auxiliar de cozinha, eu fiz vinagrete todo dia. Não o vinagrete literal, mas eu me oferecia o tempo todo para fazer algo que poderia ser feito. Eu dava 2 passos, eu tava na porta da cozinha. Tinha dia que tinha muito movimento, o patrão olhava para mim e pedia para eu limpar a mesa lá fora. E eu ficava limpando a mesa lá fora. Se você perguntasse para mim aos 14 anos, Mai, qual é o teu sonho? Eu tinha um sonho muito claro e definido para mim. Não era ser prefeito de Campo Grande ou trabalhar com política, nada disso que eu vivo hoje. O meu sonho aos 14 anos era ser garçom. Garçom era um cara que tinha moto. Qual que é o sonho de qualquer guri que atravessa a bicicleta, a cidade de bicicleta para trabalhar? Comprar uma moto. E eu pensava, poxa, os garçons são feios igual a mim e tem moto. Então quer dizer que eu não sou tão feio. O que tá faltando é eu ter uma moto. Mas né? esse é o ponto, cara. Aquela coisa do guri, né? E são os objetivos que a gente vai galgando, né, cara? Passou um tempo, eu virei garçom. 15 dias depois que eu virei garçom, atendi uma mesa de um cliente e ele mudou minha vida para sempre. Ele gostou do meu atendimento, perguntou o que eu fazia com o meu dinheiro. Eu falei que ganhava 50, ganhava 35 como auxiliar, fui ganhar 50 como garçom e dava o dinheiro para minha mãe. Tava um senhor de uns 60 anos de idade, tão careca quanto o Copinho, mas ele tinha um pouco na lateral, aquele senhor. E ele falou para mim, nunca te vi aqui. Eu falei, não, mas eu trabalho aqui já tem uns 9 meses. É que eu lavava louça, depois fui auxiliar de cozinha, agora que seu Nésio era o dono do restaurante, me convidou para ser auxiliar. Ele olhou para mim num olhar muito sincero, um senhor empresário, ele olhou no fundo dos meus olhos e me tratou como um ser humano e falou, parabéns. Sabe um dia comum, quando uma pessoa olha a outra e valoriza no outro aquilo que talvez a maioria não valorize? Porque grande coisa é sair da louça para virar garçom na mente de muitas pessoas que têm a cabeça fechada, né? Mas aquele senhor, ele falou, parabéns, cara, você cresceu aqui. Aí ele falou, o que você faz com o teu dinheiro? Eu falei, eu queria juntar, comprar uma moto, eu não consigo, eu ajudo em casa. Ele falou, não, sua mãe não pode fazer isso, você não pode ajudar com tudo, você tem que ajudar uma parte, mas tudo. Eu falei, não, do passe de ônibus fica pra mim. Ele falou, mas sua mãe não pode. Eu falei, não, porque eu tenho 4 irmãos, e eles são mais novos, eu sou o único que trabalho, meu padrasto trabalha, ganha muito pouco, descarregava caixa no mercado, ganhava um salário mínimo. Ele olhou pra mim e falou, você trabalha aqui toda noite pra ajudar a tua mãe e os teus irmãos. Eu falei, Ele olhou pro filho e falou, tem um cartão aí? O rapaz pega um cartão no bolso da empresa deles, ele fala, olha, aqui é o endereço da minha empresa. Ele não, Copini, uma coisa interessante, eu demorei muito tempo pra interpretar isso. Ele não falou assim, você quer trabalhar na minha empresa? Preciso de um atendente bom, um rapaz responsável, assim. Tem uma oportunidade pra você. Ele não me questionou se eu queria ou não, ele me deu um comando. Ele falou assim, amanhã você vai começar a trabalhar comigo. Você estuda que horário? Eu estudo à tarde no Hércules Maimone. Eu já estava com 15 anos, fazia primeiro ano do ensino médio no Hércules Maimone. Ele falou, amanhã na minha empresa cedo. Minha empresa é até perto do Hércules, você pode ir a pé. E aí fui trabalhar na empresa desse senhor como estagiário, eu era o guri da Xerox, depois trocava água de bebedouro, depois me colocaram para... Era um grupo de comunicação também, me colocaram para cuidar de luz de estúdio, atender telefone. Eu era um faz tudo, sabe aquele que faz tudo, mas parece que tudo. Agora eu falo uma coisa, parece que nada que ele faz é importante, mas se ele falta, todo mundo sente falta. Mas você disse que ele mudou sua vida, certo? Mudou porque ele mudou o meu ambiente. Bom, e agora é isso que eu vou falar pra você. Nós vamos procurar aprofundar um pouco isso, mas antes nós vamos fazer um breve intervalo, né? E daqui a pouco a gente volta com mais Terapia de Segunda. Já iniciou falando de mentira, né? Nada de mentira hoje, né, Copini? Rapaz, olha, hoje vai ser difícil, porque pelo menos uma mentira a gente vai ter que contar. Será? Você sabe que hoje aconteceu a minha estreia no Café com Blink, né? Verdade, cara. Tava vendo aí os feedbacks e tal. Rapaz, e foi hoje. Então, quer dizer, eu até achei... Até teve gente que falou assim, não é mentira, né? 1º de abril. Falei, não, é verdade. E aí, começamos hoje. E amanhã eu quero convidar os nossos ouvintes a estar comigo novamente no Café com Blink a partir das 6 da manhã. Quem tá contigo na bancada?
Comigo é o Wagner Jean e a Thaisa Maluf. Uma querida, já vim algumas vezes. Ela é sensacional. Então estão todos convidados. Eu já ia mandar Corumbá, mas é Wagner Jean. O Corumbá é o personagem, cara. Que aliás é um cara muito gente boa. Os dois são, né? E eu acho que o programa tá muito legal. Eu quero mandar um abraço pra minha esposa, um beijo. Karina, te amo. Ela tá nos ouvindo. Quero mandar um abraço pra Angélica, da nossa equipe, da Tosete, que é a nossa secretária de comunicação da prefeitura. O Matheus Marques, que tá mandando um salve aqui pra todo mundo. A galera... Eu quero mandar um abraço pra toda essa turma, mas em especial pra Angélica, que é a sua secretária, que ela é muito gente boa, sabe? Foi uma pessoa que foi o tempo todo muito solícita e educada, tá? Maravilha. Então ela merece... Michael, ela merece um aumento, cara. Eu concordo, ela merece um aumento. Eu quero que você... Que a partir de 1º de janeiro de 2025 ela se realize no aumento que eu quero dar pra ela. Você não tá falando isso porque é 1º de abril, eu espero. Porque tá gravado aqui no Terapia de Segunda. Aliás, você falou o seguinte, você acabou de mandar um beijo pra tua esposa. Conta pra nós agora. Como que é estar casado com o Michael Nogueira? O que você perguntasse isso pra tua esposa? O que queria dizer? Ela não consegue explicar essa sensação, né? Nossa! Mas tem uma história muito engraçada e até diferente do usual. Como eu conhecia a Karina? Eu trabalhava já com política e eu sempre fui assessor do assessor. Depois de um tempo eu trabalhei com aquele senhor e consegui, estimulado pelas pessoas que ali do grupo de comunicação, me estimularam a fazer faculdade. Eu fui me emancipando, consegui estudar, ganhei uma bolsa, fiz a primeira, segunda, terceira faculdade. Eu tava já trabalhando num partido político e eu tava a caminho da cidade de Coxim, de Camapuã, no interior do estado, para palestrar lá com um grupo de pessoas. E aí o carro estacionou num posto de gasolina próximo à cidade de Camapuã e o motorista que tava comigo foi tomar um café. Quando ele voltou do café, ele havia me convidado. Quer descer também? Eu falei, não, vou direto. Eu vou descansar no carro. Quando ele voltou do café, tava saindo uma menina do banheiro entrando na conveniência do posto de gasolina. Uma menina, assim, uns 19 anos, 18, 19, aparentava. Você tá brincando que você assediou a mulher no posto de gasolina, rapaz? Calma, eu vou explicar o que aconteceu. Vou explicar o que aconteceu. Ele vai explicar. Eu vou explicar o que aconteceu. Cara, isso aqui tá sendo transmitido ao lado da minha ao sogra. Vivo. Ao lado da sogra. Você tem que ser referência pra juventude, não pode dar mau exemplo. Exatamente, cara. Eu olhei pro motorista e falei assim, ô Nelson, eu vou tomar um café, cara. Ele falou, pô, mas agora que a gente tá voltando? Eu falei, não, confia, volta. A gente tava manobrando o carro pra sair. Ele estacionou de volta e eu entrei na conveniência, encontrei a Karina no balcão, ao lado da mãe. Eu cheguei no balcão, pedi um café, tentei fazer com que ela me notasse. Ela me notou, mas não... Eu tava naquele universo. Tipo assim, ela percebeu que você estava do lado dela. De uma pessoa do lado dela. Eu sentei e fiquei com aquele café, nem cheguei a tomar o café, e fiquei olhando para aquela menina. Eu me apaixonei à primeira vista. Literalmente, sem ter dado oi para aquela menina. Eu olhei pro motorista que estava comigo e falei assim, ô Nelson, paga o café que eu vou ali fora. Nem tomei o café. Isso. E aí? Eu saí lá fora do posto de gasolina e fiquei assim, procurando as placas dos carros. Devia ter uns 8 carros estacionados. Eu ficava olhando e eu pensei assim, eu nunca havia envolvido Deus em nenhuma atividade que eu pudesse me relacionar com uma pessoa para poder namorar. Eu nunca havia pensado que Deus poderia ser meu parceiro nesse momento. Eu falei, Deus, se essa menina for para ser minha namorada, ela vai morar em Campo Grande. E ela vai entrar num desses carros que vai estar aqui, e só tinha placa de fora. Aí tinha um Honda parado assim, placa de Campo Grande. Eu fingi que eu tava mexendo no celular só pra pensar o que eu faria pra abordar a menina e pedir o contato dela, pra depois poder conversar com ela. Quando eu tomei a decisão, falei, Deus, se ela entrar nesse carro, eu não vou deixar ela embora assim, sem eu conversar com ela. E aí passou 2, 3 minutos, que parecia 2 horas. A hora que eu vi aquela menina saindo da conveniência, assim, ao lado da mãe, ela chegaram perto do carro, desativou o alarme. Aí Deus falou, vai. Só que eu não sabia o que fazer. Deus só falou, vai. E eu não sabia o que falar. Aí você falou, ela. Nelson.
Siga aquele carro. Vai por mim que vai dar certo, né? Ela abriu a porta do carro. Quando ela abriu a porta do carro, eu abordei ela. Assim, encostei a mão na mão dela em cima da porta do carro, assim. Ela puxou a mão, olhou assustada. Eu falei, calma, desculpa. Aí ela quieta, eu falei assim, eu preciso explicar o que tá acontecendo. Eu vi você ali dentro e não posso deixar você embora. Preciso conversar contigo, algo que aconteceu. Vou jogar a dúvida, né? A dúvida, a mulher fica curiosa, né? O que aconteceu, né? Eu pensei, eu não tinha o que fazer. Ela só ficou quieta, me olhando. A minha sogra falou assim, Karina, entra. Preocupada, né? Um doido. Esse cara deve ser. Um doido. Você tava de uniforme ou sem uniforme? Não, eu tava com roupa pra palestrar, tava bem vestido até. Aí ela falou, Karina, entra. A Karina entrou no carro e teve que baixar o vidro, porque eu acho que tava muito mormaço do carro. no carro, e ela baixou o vidro. Quando ela baixou o vidro, eu falei assim, moça, desculpa a maneira que eu abordei, mas eu te vi ali dentro e não posso ir embora sem me apresentar pra você. Meu nome é Maicon, eu trabalho, né, moro em Campo Grande, eu tô indo a trabalho ali em Camapuã, vou palestrar e volto pra Campo Grande mais tarde. Eu queria ter uma oportunidade de conversar com você. Você pode me passar o teu WhatsApp? E ela falou, o teu número do celular. Ela falou assim, me desculpa, eu preciso ir. Nossa. E aí ela foi dando ré assim, eu falei, moça, o teu Facebook, eu acho que o Instagram não era tão usado na época, isso faz 7 anos atrás. Aí ela falou assim, ela ficou quieta, eu falei, moça, o teu Facebook? Aí ela falou, Karina Alcântara. Ai, vai atrás, né? Aí eu olhei pra minha sogra, né? Falei, boa viagem, vamos com Deus. Aí ela subiu o vidro e eu entrei no carro, olhei pro Nelson, falei, Nelson, ela me quer, cara. Ela quer namorar comigo. Ela me quer, cara. Esse dia foi o dia 15 de agosto de 2016. Eu carrego esse dia tatuado aqui no braço. Estão filmando? Cadê? Vai ter que ser. Agora. Eu carrego essa tatuagem aqui. Cara, e eu achei que isso daí era o nome de alguém, rapaz. Não, eu tatuei esse dia porque foi um dia que literalmente Deus falou comigo. Deus falou, tem a permissão, pode falar com ela. E aí, 30 dias, ela morava em Campo Grande, mas ela tava fazendo faculdade em Londrina. Na próxima segunda-feira, ela ia mudar pra Londrina, passou lá no vestibular, ia morar com a avó dela em Londrina. E aí 30 dias depois eu visitei ela em Londrina, a gente começou a conversar. Um ano depois a gente tava namorando e a gente tá juntos, casados, com um filho. A Helena tem 3 aninhos, o João Miguel tem 2 anos e eu, assim... Cara, olha, show de bola, cara. Não tem nada mais importante do que a gente ter esse pilar bem estabelecido, né? Família é tudo. E com certeza, quando, né, você que passou por certos desafios, né? Por conta de tudo que aconteceu com seu pai e tudo mais, isso deve ter sido desafiador. Mas a gente vai agora para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta, vamos saber um pouco mais. Só que eu vou falar uma coisinha antes, tá? Você não respondeu minha pergunta. Eu perguntei como é estar casado com o Maicon Nogueira. Você contou uma história linda, lá, conto de fada, mas não abriu a real. Na próxima você vai contar. Boa, a gente boa, já volta. Na sua segunda-feira, né? Então, uma ótima noite para todos os profissionais da atividade noturna que estão aí conectados com a gente, né, Copini? É isso aí, cara. Essa galera que tá no Uber agora, você que tá trabalhando no hospital, você que tá fazendo o seu plantão, você que trabalha como agente de segurança, você que é policial, cara, você que trabalha à noite, que você tenha uma noite abençoada, que as coisas aconteçam tudo de bom com você. E que bom que você tá aqui com a gente, porque afinal de contas, aqui é a terapia de segunda no Viva Voz Blink. O Maicon tá dando o assunto aí, né? Que fase do Maicon. O Matheus tá mandando um abraço pra você, Maicon, lá do São Jorge da Lagoa, né? É um fera dele, né? O Matheus é um cria nosso, aluno nosso da Secretaria da Juventude. Você deve ter formado muita gente lá, né, cara? Umas 15 mil pessoas em Campo Grande já passaram pelos treinamentos da Secretaria da Juventude. Em todo lugar que a gente vai, a gente encontra pessoa que já conheceu o nosso trabalho, já foi beneficiado de alguma forma. Graças a Deus. Bom, você sabe que você é um cara que toca vidas, né? Terminamos o bloco passado perguntando como é que é estar casado com o Maicon Nogueira. Você não conseguiu dar uma resposta simples. Pensou no assunto? Eu sei como é estar casado com a Karina Alcântara. Ela me preenche de todas as formas possíveis. A gente estava no intervalo aqui falando sobre isso. E eu sou muito grato
por dividir os dias com ela e criar a família que nós criamos. Mas colocando no lugar dela, tem seus desafios estar casada com o Mike Nogueira. Eu trabalho muito, eu saio de casa e eu vivo intensamente o meu trabalho. Quando eu tô em casa, nem sempre eu consigo viver intensamente a minha família, porque os afazeres da gestão pública me tomam nos finais de semana. Celular tocando, pessoas precisando de algum suporte. E só que isso a gente sabe que é um momento, não vai ser sempre assim. É um momento onde eu tô buscando a alta performance na minha entrega enquanto agente público, né? E ela compreende isso, é minha companheira, é minha parceira, mas tem lá os desafios, né? Da falta da presença. Mas não, me fala uma coisa aqui. Você, quando é que você perde o controle? Em que situações? Você fica nervoso? Ai, muitas. Eu tenho um defeito terrível, que é não demonstrar quando eu tô insatisfeito com algo, e quando eu realmente tô insatisfeito, eu explodo de tal forma que não quero mais, não vou em tal lugar. Eu tenho vários momentos em que eu tenho uma personalidade muito difícil também. Eu tenho uma paciência e eu não demonstro que tem algo que me incomode pela natureza de ser paciente. Mas quando eu explodo, às vezes eu quero ter a razão e não aceito o contraditório. Isso é um desafio que eu tenho dentro da minha casa. É terrível isso em mim. Eu preciso melhorar, inclusive. Quando eu não aceito críticas também. E você... Isso que te tira do sério no sentido de deixar bravo ou nervoso? Injustiças em casa, graças a Deus, não. A gente não passa por isso. Mas eu já me peguei em lugares que eu perdi a razão por ver uma injustiça, ou pelo menos aos meus olhos o que era uma injustiça, né? E eu me envolver. Esses dias falando ao vivo na rádio, né? Esses dias eu vi um cara estacionado errado no trânsito. E eu tava querendo entrar, ele tava estacionado na frente de uma garagem, num condomínio. E eu dando seta, ele não tava me vendo. Eu não sei se era Uber ou o que ele era. Eu sei que ele tava com umas 3, 4 pessoas dentro do carro e ele não tava vendo eu no retrovisor. E tinha carro buzinando atrás de mim. E o que foi me dando nervoso não era esperar pra ele sair com o carro. Foram as buzinas de trás. Só que quando aquele cara deu uma ré, ele atropelou a mochila de uma criança. Ele reparou que ele estava errado e ele saiu dando uma ré para contornar e voltar para a rua muito rápido. Passou uma criança com uma mulher e ele não chegou a atropelar, ele derrubou essa mochila. Sim. E aí eu fiquei furioso. Eu tava precisando de um motivo para descer do carro. Eu desci do carro, falei, amigo, você tá todo errado. Olha o que você acabou de fazer. Você podia ter machucado uma criança. E aí ele com o vidro fechado, ele baixou o vidro, aí ele falou, desculpa, não entendi. Eu falei, claro que você não entendeu. Você tá todo errado. Você tá todo errado, você poderia ter machucado uma criança. Só que eu não falei isso com esse tom. Eu falei muito incisivo. E ao ponto de a mãe da criança olhar pra mim e falar, calma, tá tudo bem. Não machucou. Entendeu? Eu falei, poxa, né? Eu poderia ter me controlado. Você não sabe o que tem do outro lado. Então não tenho o direito de querer exercer a justiça. Isso é verdade. Isso, né? Eu não posso. Nessa hora você corre risco de vida, né? O risco de morte. Não sabe quem é a pessoa do outro lado. Mas eu lembrei disso porque eu fiquei realmente furioso. Ele displicente no trânsito, quase machucar alguém. Eu não tenho esse direito de achar que eu tenho que me envolver em todos os problemas. Mas é um instinto natural. Mas, meu. De uma forma geral, você acredita que você tem inteligência emocional ou não? Posso melhorar muito. De forma geral, penso que eu tenho. Nesse sentido. Eu tenho 120 servidores, eu tenho projetos que eu cuido. Agora, todo mundo precisa de um coping, né? Ser amigo de um coping, ter uma terapia, cuidar da saúde emocional, praticar atividade física, que é a melhor saída para quem precisa de um processo claro, né? Para se sentir menos ansioso, com menos pretensão a ter uma depressão. E penso eu que, de certa forma, todos nós temos os nossos desafios e todos nós precisamos de um acompanhamento, ainda que seja espiritual ou com um especialista. Sim, com certeza. Bom, isso faz parte até, vamos colocar assim, né? Hoje em dia, do que é listado das pessoas de alta performance.
Se você pegar, por exemplo, eu não sei se você já viu o Hamilton. É o melhor investimento que as pessoas de alta performance fazem, é fazer um acompanhamento com. Então, se você pegar o Hamilton, por exemplo, ele, não sei se você. Bom, hoje não mais, mas durante muitos anos ele era acompanhado de uma mulher. Estava sempre do lado dele, de terninho, não sei se chegou a ver. Esta mulher, ela era uma mentora. Então, toda vez que esse cara, né, toda vez que o Hamilton precisava tomar uma decisão, assinar um contrato, coisa do tipo, ele entrava às vezes numa sala com ela, ficava 1 hora conversando, falou, eu preciso entender. E ela era uma psicóloga, na verdade, né? Então ela ajudava ele através até dessa autoavaliação, numa análise de consciência, a decidir e tomar a decisão que era melhor para ele. Então, para você ter uma ideia de como é importante, às vezes, a gente administrar esse lado emocional. Você falou um negócio que eu achei muito interessante, né? Que você faz sempre uma autoanálise, uma percepção em função das consequências e resultados que você traz, certo? Isso. Você sempre está buscando, até pelo exemplo que você deu do Napoleão Hill, né? Isso. Sempre está focando nisso. Eu leio bastante. Então você acredita que a questão é a gente sempre obter resultados. Mas deve ter tido alguma vez que você não conseguiu, né? Muitos. Eu tive Qual foi a vez que mais te doeu? Como eu trabalho com política e tenho um projeto, em 2020 eu fui candidato a vereador e tinha uma expectativa muito forte de ser eleito, porque eu havia trabalhado muito e realmente fui muito bem votado. Fui um dos mais votados, mas o cálculo da legenda, ele não quer dizer que tenha que ser o cálculo da lista dos mais votados. Eu tive 3.000 votos e perdi a eleição para quem tem 1.800. Então, dos 29 vereadores em Campo Grande, 14 hoje tiveram menos votos do que eu. E hoje eu estava fazendo uma reflexão pela manhã e eu me lembrei desse dia. Do dia da derrota. Qual foi a minha primeira sensação que eu tive quando atualizou o aplicativo e vi que embora um dos mais votados, eu fiquei fora por conta da legenda, que é uma lei injusta, mas ela vale para todos. Qual era o partido que você estava? Eu estava no PSD, e um partido muito difícil. E aí, a primeira coisa que eu fiz, eu estava sozinho, eu agradeci, mas agradeci lamentando. Esse agradecer lamentando, ele é o pior tipo de agradecimento, que a gente tem que se envergonhar perante Deus. Eu agradeci tentando buscar culpados, quando na verdade perdi porque faltou mais tantos votos para ganhar. E o resultado, como você fez na pergunta, ele não veio porque faltou. Não foi a contento porque faltou ali um pouco de voto para eu conseguir ser eleito. Mas nunca aprendi tanto quanto naquele dia. E por que você fala que foi? Porque passa anos na tua vida onde você é julgado na urna por pessoas que podem te ajudar ou não. Muitos falam que te ajudam, outros não. Outros que você não espera acabam te ajudando. Mas quando você vive na política, a política tem uma dinâmica diferente de empreender, tem uma dinâmica diferente de comércio. Porque ali tem toda uma história onde você pode construir um trabalho durante anos e perder em segundos, né? Toda a tua reputação, todo o trabalho que você constrói. Não digo perder na urna, porque perder faz parte do jogo eleitoral. Eu estou falando, por exemplo, se eu me envolvo num acidente de trânsito, e aí eu trabalhei 15, 20 anos da minha vida fazendo coisas boas, e aí um dia eu tomo uma cerveja, eu não bebo, mas e se um dia eu tomar dois copos, um copo de cerveja para confraternizar e saio com meu carro e bato no motoqueiro e mato? Acabou a minha carreira. Então, a política, ela tem uma dinâmica totalmente diferente. Então você, por conta dessa sensibilidade, quando você, vamos dizer, não conseguiu vencer as eleições... Eu me senti muito fraco, eu me senti muito desmotivado, eu me senti muito desvalorizado, eu me senti muito... Eu tinha certeza da vitória. O candidato, ele é o que tem que ter a maior certeza, senão ele não causa impacto na equipe, quem dirá nos eleitores. Então eu estava possuído nos últimos meses antes daquele pleito, de que eu tinha capacidade de vencer e ser um bom vereador. E o que aconteceu é que veio um insucesso eleitoral. Embora muito bem votado, veio um insucesso. Então eu passei assim por 3 meses muito difíceis, ao ponto de não voltar a trabalhar, de ficar recluso dentro de casa. Minha filha era recém-nascida, então eu optei por não ter contato com o mundo externo. Eu lembro que eu tinha que fazer algum serviço na rua, ir num banco,
ou em qualquer lugar, eu usava óculos, eu torcia para ninguém me cumprimentar nos lugares, para as pessoas não virem tocar nesse assunto. Poxa, que pena. Uma coisa que me machucava muito. E demorou alguns meses para eu ressignificar aquela derrota, buscar em mim forças para continuar e voltar a trabalhar e fazer o que eu sempre fiz. Então, eu cheguei a duvidar da minha capacidade de ser um bom gestor, de ser um bom político. Então foi um momento que eu aprendi muito. Interessante que você passou pelas etapas do luto, né? De certa forma, né? Isso, eu passei por tudo isso. Mas você, naquele momento, você não, embora você tenha passado pelas etapas do luto, você não enterrou o seu sonho. Em nenhum dia eu pensei que eu poderia fazer qualquer coisa da minha vida diferente das coisas que eu me propus. Mas nem quando você estava lá embaixo, quando você achou que a coisa estava feia? Nem. Eu cheguei a falar. Você sentiu que você estava... falar pra minha esposa, eu não vou mais, isso aí. Mas você sentiu que você estava com depressão, alguma coisa assim? Ou não? Em algum momento você achou, eu estou com depressão? Eu buscava efusivamente o contato com a minha filha, que era recém-nascida. Eu buscava efusivamente fazer coisas que eu não fazia antes, como, por exemplo, tomar banho de piscina numa quarta-feira, meio-dia. Eu poderia voltar a trabalhar ou não. Eu estava exonerado de um cargo público. Se eu pudesse, como o meu partido estava no poder, se eu quisesse voltar, eu falava, quero voltar. Mas eu não quis voltar. Eu quis ficar dentro da minha casa para fazer coisas que eu não me permitia. E curtir esse luto, buscando a minha essência... Mas fala a verdade, né? Com aquele gosto de boné de soldado na boca, né? Até esses dias a gente voltou na Câmara Municipal, a minha esposa falou assim, a gente tava participando do evento, a gente em pé lá atrás, e todos os vereadores lá na frente, minha esposa falou assim, acho tão injusto. Como que pode você... Foi muito mais votado do que a maioria deles, e eles estão lá. Eu falei, nossa, que legal que você tocou nesse assunto. Eu acho que foi nesse momento que Deus tinha para eles, era a vitória, e para mim, o aprendizado. Um aguarde mais um pouco. Então eu consegui ressignificar, eu olho e eu não sofro mais com isso. Mas Michael, eu vou contar uma coisa. Não sofro mais em algum momento você chegou a culpar alguém? Não, a mim mesmo. A mim mesmo. Eu pensei, não deveria ter confiado tanto em tal projeto que eu dediquei muito tempo. Vou dar um exemplo. Eu sou do Copa Sul, Vila Nácer, de Santa Luzia, da região norte, e eu passei muito tempo em outras regiões. Eu fui bem votado na minha região, mas se eu ficasse mais tempo na minha região, eu teria sido muito mais bem votado. Eu quis fazer diferente, quis inovar, eu errei na tática e faz parte do aprendizado. Michael, mas eu vou falar com sinceridade, né? Eu acho que assim, de uma forma geral, a gente sabe que profissões... Existem os bons, os maus, né? Tem aqueles que são competentes, os que não são. Eu acredito que aqui, o Brasil precisa de gente boa. O Brasil precisa de gente séria, gente que quer transformar. E eu falo isso não para você apenas, mas para quem está ouvindo a gente. Porque a grande verdade é que a gente pode se posicionar de uma maneira séria, honesta, idônea, né? Com valores. A gente pode aprender a conviver com pessoas que têm opiniões diferentes. A gente pode fazer uma série de coisas. Mas a gente precisa ter um objetivo em comum. A gente precisa ter gente que realmente tenha interesse em melhorar a vida das pessoas. Isso. Esse que é o ponto principal. É o que me move. Se você perguntar assim, Michael, qual o teu maior objetivo na política? Eu desejo, assim, profundamente um dia ter a oportunidade de ser prefeito de Campo Grande. Aí se você fala, por quê? Porque eu amo a minha cidade. Você seria prefeito de Campo Grande se você não tivesse salário? Com certeza absoluta, eu conseguiria dedicar parte da minha vida a cuidar dos assuntos coletivos, porque eu sou cientista político de formação. Eu estudei para fazer política pública. Então eu tenho uma visão pouco apaixonada em relação a times, torcidas, o que é direito, o que é esquerda. Eu não faço política para ser contra ninguém. Eu faço política para aquele menino que tá ali na rua, que ele pare de usar droga o mais rápido possível. Faço política para aquela pessoa que não se sente qualificada, que ela tenha um mínimo de qualificação para ela ir buscar recursos para sustentar a sua família e sustentar os seus sonhos. Eu faço política porque eu penso que tem tanta gente que vem de onde eu vim, da escola pública, da fila do SUS, que poderia estar fazendo uma política mais empática e pensa que é só filho de rico que pode fazer, só filho de quem vem de família tradicional pode fazer. E a política está aí para todos. Não é proibido que ninguém entre na política. Por que poucos
poucos jovens pobres tentam entrar na política. Quem disse que só quem vem das grandes escolas estão preparados para serem gestores? E aquele menino que vem da escola pública e tem a dificuldade de comer uma boa merenda, de ter bons professores dentro de sala de aula. Tem toda uma... Ele viveu problemas que ele pode criar solução. Mas você tem que levar em consideração que existe uma estigma, né? Como toda profissão. E existe uma estigma sobre o político. Como Isso. que... E aí vem a questão, vamos colocar, a partir do momento que você saiu lá do vinagrete pro político, né? Você fala, pô, é uma tremenda mudança, e você fala, cara, eu escolhi política e tal. Em algum momento você considerou que ao decidir entrar nesse segmento, você seria comparado com pessoas desonestas? Né? E aí, como é que ficou com relação a isso? É aquilo que eu te falei no intervalo. Eu tendo paz dentro da minha casa, estando tudo ok na minha relação com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus amigos próximos, com a minha mãe, com os meus irmãos, isso me dá um suporte muito grande de ir para qualquer debate e conversar com qualquer pessoa sobre qualquer assunto e falar, olha, eu tô querendo colocar o meu nome à disposição. Você não é obrigado a me apoiar, mas eu quero que você saiba que eu sou uma opção que você tem. Você pode escolher essas pessoas que estão lá 20, 30, 40 anos. É direito das pessoas. Agora, o que me move profundamente fazer política é saber que não é impossível a gente ter bons resultados se dedicando, estudando e buscando uma forma eficiente de gastar o dinheiro público. Eu não consigo pensar que jovens que estão fora da política vão se sentir convidados para entrar na política com essa polarização do jeito que está, onde o jovem tem medo de expor qual é a opinião política dele a respeito de um determinado assunto por medo de ser cancelado. Então... Mas você também já deve ter visto que está havendo hoje militâncias, né? Que forçam o jovem a ter que se posicionar. Você é contra o quê? Ou se não. você é contra aquele, aí eles acabam não se posicionando. Pois é, porque é melhor não se posicionar. Porque se eu falar o que eu penso de verdade... E o jovem, o que o jovem ele faz dos 15 aos 20 anos? Ele tá formando ainda suas ideologias. E ele pode dar uma opinião com 16 e com 18 ele voltar atrás, porque ele não conhecia, de repente, profundamente aquele assunto. Vou te dar um exemplo. Eu não era a favor, quando jovem, de cotas. Eu não era a favor de alguns programas sociais. Hoje eu defendo cotas e defendo muitos dos programas sociais. Que, vou pegar o Bolsa Família. Tem gente que fala, pô, o Bolsa Família é uma coisa que atrasa a vida da pessoa, porque a pessoa entra e não sai. Tá, mas tem gente que tem fome e a fome não espera. A política de matar a fome é uma política humanista. De você pegar uma pessoa... tendo esse recurso do poder público, dá o dinheiro para ela comprar comida, entendeu? Países na Europa se desenvolveram no pós-guerra porque fizeram políticas de redistribuição de renda. Poder público deu dinheiro para quem não podia comprar comida, porque lá aquecia o comércio, lá faria novos negócios no interior. E o que acontece no Brasil muitas vezes? A política pública da assistência, ela só tem entrada e não tem saída. Já tem gente que dentro do Bolsa Família não quer trabalhar, porque se for trabalhar, vai ter que perder o Bolsa Família e vai ganhar quase a mesma coisa. Então, esse é o tipo de coisa que eu combato, a ineficiência de alguns dos programas. Agora, todos eles são ineficientes? Não, mas todos podem melhorar? Todos. Então, eu parto do princípio de que se eu me preparo para ser um agente político e eu vou para um embate treinado, sabendo do que eu tô falando, eu não preciso ter medo de ser julgado como alguém que entra pra roubar, pra matar, igual esses caras antigos são julgados. A pessoa fala pra mim, entra de um ouvido e sai no outro. Eu acho que a partir do momento que você toma a decisão, tem que seguir com ela. Bom, a gente vai mais uma vez pro nosso break e a gente volta daqui a pouquinho. Aqui no Viva Voz Terapia de Segunda. Fica aí. Estamos de volta aqui no Viva Voz Terapia de Segunda. Eu, Cláudio Torres e Luciano Copini. É isso aí, cara. Eu sou psicólogo de plantão e hoje nós estamos fazendo um bate-papo legal, conhecendo um pouco a carreira desse cara que vem trabalhando com jovens, né? Ajudando eles nesse processo de se qualificar, de se empregar. Que, aliás, vamos falar um negócio, né, cara? Eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje quando eu tinha meus 17, 18 anos, cara. Voar, eu não sei o que ia acontecer, cara. Você tá explodindo aí. Eu fico imaginando que algumas pessoas que explodiram nessa fase da vida, eu acho que eles nasceram com cabeça de adulto, porque não é possível, cara. É impressionante, né? A gente olha a gurizada e fala, meu Deus, esses dias eu tava palestrando e um menino de 15 anos ele me interrompeu, porque eu falei assim, olha,
Hoje a gurizada quer comprar o que não precisa, com o dinheiro que não tem, pra agradar que eles não conhecem. Vivem muito conectado, mas a qualidade dessa conexão deles é muito pífia. Quando eu era novo, eu nasci analógico, me tornei digital. Eu usava a internet, hoje é a internet que usa a gente. O guri falou assim, professor, então quer dizer que se o aplicativo é gratuito, o preço é o nosso tempo? Olha aí. Pô, um menino de 15 anos interpretou e falei, cara, que fantástico. Você me resumiu minha palestra aqui em uma frase. Quer dizer que se o aplicativo é gratuito, o preço que a gente paga é o nosso tempo. E o que há de mais caro é o tempo. Porque o tempo ele não volta mais. Dinheiro você ganha e você perde. Mas o tempo que você perde... Mas, cara, numa atividade que não te traz produtividade, já era. Não tem como. A gente vive hoje numa era que esse é o formato de comunicação. Não vai voltar pra trás. Não vai, a tendência é piorar o tempo todo, cada vez mais cedo. Eu não diria piorar, percebe? Tipo, isso é uma questão de adequação. A gente, antigamente, as pessoas andavam mais do que andam hoje. As pessoas faziam mais atividade física do que fazem hoje. As pessoas comiam menos do que comem hoje. Elas tinham um biótipo. Com a evolução, com algumas comodidades, nós mudamos hábitos. Esses hábitos trouxeram consequências. Os hábitos dos quais a gente vai ter que se preparar, que são os próximos hábitos, por exemplo, com utilização do celular, que hoje ocupa memória, que ocupa informação. Você não precisa mais memorizar telefones, você simplesmente pode acessar o teu celular, você não precisa mais ter acesso, lembrar de informações, basta você ter acesso à internet. Gravar como se chega de um lugar ao outro, porque o GPS faz isso pra você. Pronto, eu não preciso mais memorizar, ou seja, tem uma série de funções neurológicas, mentais. Não se lê mais porque você procura resumos na internet. Pois é. Bom, isso ainda é um negócio que acaba... que vai sempre dividir as pessoas entre aqueles que leem livros e aqueles que não leem livros. E o engraçado que o que aconteceu na pandemia... Aqueles que lideram e aqueles que serão liderados. Exatamente, né? Mas de um jeito ou de outro, sabe? Tipo, é aquela história. A gente tá falando de um comportamento que leva a gente para um outro formato de saúde, um outro formato de relacionamentos. Mas isso que eu quis dizer, que na pandemia a gente se atentou a isso. Liam mais, ficavam mais com a família, né? Não, teve esse comportamento que foi meio que empurrado goela abaixo das pessoas e de repente eles se viram em situações, né? Onde pais e filhos tiveram que se encontrar dentro de casa, né? Marido e mulher. Exatamente. Né? Por isso que teve muito divórcio. Por isso que muita gente, o mercado imobiliário nunca vendeu tanto. Por quê? Porque as pessoas começaram a olhar para a própria casa e falar, cara... eu preciso de uma coisa melhor, né? Minha família tá aqui e tal. Vamos ver se a gente consegue dar esse upgrade na vida. Exato. Mas o ponto, né? E eu tô querendo colocar aqui é essa questão. O que vai acontecer com o nosso jovem? Que recursos ele vai ter se toda vez que ele for fazer um trabalho, por exemplo, ele jogar no chat GPT? Não, as políticas públicas vão ter que serem universalizadas na vida do jovem. É em Campo Grande, é no interior... em qualquer cidade do país já tem o Estatuto da Juventude, que prevê que a educação formal ela não entrega para o mercado de trabalho e para a vida pessoas capacitadas para se desenvolver. Vou dar um exemplo. Em 2020, de cada 10 jovens do Brasil, 7 estiveram com o nome no SPC ou Serasa por pelo menos 30 dias. Aí você fala, mas 2020, o que marcou 2020 no Brasil? A pandemia. E a pandemia de pessoas que se endividam muito cedo? Quem que tá cuidando disso? Qual é a lógica de você colocar uma gurizada para trabalhar e ele se endividar ao ponto de perder oportunidades de empregos melhores, perder oportunidades de poupar? Mas essa, Michael, você percebe? É reflexo da mesma coisa que nós estamos falando. Porque percebe? O que acontece? O cara vai lá e olha no Instagram. Ah, meu amigo tem aquele tênis legal, eu queria ter aquele tênis. Ou, por exemplo, né? A história que você contou lá do motoqueiro. Você mesmo contou. Poxa, eu queria ter a moto porque o motoqueiro tem. Quanto custa a moto? Para pensar hoje quanto custa um carro. Isso, tá? Meu Deus. Então, para você ter um carro hoje, para 90% dos brasileiros ou mais, é um sonho. Carro zero. É quase inviável você comprar um carro zero com uma qualidade péssima. Não, pois péssimo. O carro zero mais barato hoje é uma carroça. Uma carroça com... Perdemos o patrocínio de algumas 14, marcas, mas ok. Aro 14, Mas percebe, ó, o lance sem é esse, cara. ABS. Então, sem segurança, sem uma série de coisas. Mas aí vem o ponto, né? O que está acontecendo com o nosso jovem? Primeiro que ele está sendo alienado.
Alienado por quê? Porque ele é inundado de informação inútil, num grau de profundidade super raso, em que ele forma opiniões a respeito de alguma coisa sem ter base para isso. Não teve experiências como nós tivemos em outras gerações, de ter que se virar, de ter que buscar ser criativo em casa, na escola. O super estímulo de proteção das famílias faz com que os jovens não sejam confrontados. E o senso de não ser confrontado faz com que ele, no ambiente de trabalho, no primeiro ambiente confrontador, no primeiro ambiente onde tem uma reunião pesada, ele vai pro banheiro e ele chora. Ele chora porque cadê a pessoa que dá o suporte para ele no mercado de trabalho? O mercado de trabalho é entregar resultado. E sem entregar resultado, não tem pai nem mãe para argumentar o porquê você não entregou o resultado. Ele vai pro banheiro e ele chora. Só que é o seguinte, o que vai acontecer? A gente vai querer impor neles o nosso modelo de pensar ou passar a entender o que é uma carreira profissional a partir da ótica deles, do que é... Eu acho que nós vamos chegar num ponto, sendo bem franco e falando como psicólogo, que vai haver um equilíbrio no que está acontecendo. Esse equilíbrio é justamente aquela história que aconteceu nos anos 70, em que existia um grupo que era hippie, que queria fumar maconha, curtir a vida, andar no banco de trás de uma Kombi com um monte de flor pintada na lataria e ficar escutando música do John Lennon. Quem que eram essas pessoas? Pessoas que queriam paz e amor. Ao mesmo tempo, você tinha a geração Yuppie, que estava procurando o quê? Fazer a sua fortuna antes de chegar aos 30 anos de idade. Então percebe que esse desequilíbrio que existia nos anos 70, ao mesmo tempo, faz parte do dilema que nós estamos vivendo hoje, em que existe sim pessoas, como você mesmo, Michael, que você é um cara jovem, tá? Embora você já não esteja se considerando, do meu ponto de vista, você é um cara muito jovem. E você é um cara ambicioso, você tem ambições, você foca em carreira, você investe na sua carreira. Já não é o perfil da maioria, né? Pronto, já não é o perfil da maioria. Hoje nós temos uma boa parte desses jovens, talvez alguém que... Dificilmente alguém tá ouvindo a gente agora, porque quem tá na rua essa hora tá trabalhando, tá no rolo, né? Eu acho que a ambição, acho que todo mundo tem, acho que falta um pouco de... Não, pera um pouquinho. Esse que é o ponto. Para você ter ambição, você tem que ter a crença de que você consegue alcançar patamares mais elevados. E para você ter a crença que você consegue ter patamares... Atitude, na verdade, não é? Aí vem a atitude, porque eu não tenho atitude se eu não tenho a crença. Se eu não acredito que é possível melhorar, eu não me movo. Sim. Quer ver um negócio? Eu sempre faço isso como uma experiência. E eu quero que vocês me respondam com toda sinceridade. Se a gente combinasse de apostar uma corrida daqui até o shopping, nós três, o primeiro que chegar ganha R$1.000, vocês iriam? Iria. Você iria, Michael? Olha, daqui lá é descida, eu topo. Você topa, beleza. Mas o que você não sabe é que o Claudinho é triatleta. Eu nem vou. Mas nem então, termina, mas já não começou, vou. mas já começou. Já topei, começou, então você já tá na corrida, você já topou. Vou chegar em segundo pra não ficar tão feio. Você já topou, só que o que acontece é o seguinte. É só exemplo. Passou 10 minutos de corrida, 5 minutos de corrida, o Claudinho já tá uma quadra na nossa frente. Você continua correndo? Vamos andando, conversando com o Pini, parar, tomar uma água, descansar ali perto da então Blue Fit ali. Percebe que eu só continuo... de preferência falando, é doido, esse cara é doido. Então, mas percebe, eu só continuo insistindo se eu acredito que é possível. Exato. Agora, se eu aumentar para R$10.000, você vai até o final? Aí eu chego lá. Tá, mas se você só ganha se você chegar em primeiro, você continua correndo atrás do Claudinho? Rapaz, tomara que ele não canse. Né? Mas... Então, peraí. Então você continua porque você acredita que existe uma possibilidade ainda. Você continua, porque vai que ele cansa. Aí você vai me perguntar, e por vai que ele tem uma cãibra? Por que você não acreditou lá com É o estímulo, é o estímulo. Bom, mas eu aumentei o estímulo, até aí, beleza? Isso, beleza. Perfeito. E se eu te oferecer a recompensa agora R$1 milhão? Pô, aí... Só que esse R$1 milhão é se você chegar na Lua. Não precisa nem ser o primeiro. É só você chegar na Lua. Você iria? Por quê? Porque R$1 milhão não vai me dar as ferramentas necessárias para eu chegar lá. Então pronto, se torna impossível. Então eu não vou nem tentar. Agora, qual que é a diferença de R$1.000 para R$10.000 e R$1 milhão? Neste caso, não é uma questão de valor, é a questão de crença de que é possível. Exato. Se eu acredito que é possível, eu vou.
tem muito jovem, na minha opinião, tô falando isso pra você porque é uma opinião pessoal, e eu confesso pra você que eu estudo política, eu gosto de política, não entro nesse assunto porque não tem a ver com o que eu faço profissionalmente, mas eu me interesso. E vou falar pra você, eu acho que tem o grande problema com o jovem hoje é falta de incentivo em acreditar que é possível mudar a vida. E não é cota que vai fazer isso, não é passeata que vai fazer isso, é orientação, é educação, é gente conversando, ensinando, Exato. mostrando pro jovem de que forma fazer isso. Porque dando exemplo, mentorando, a gente tá falando sobre você mesmo falou da tua história, quando você falou do dono do restaurante que te viu picando 60 tomates pra você fazer o vinagrete sem salsinha, não, com salsinha, mas sem coentro. Sem coentro. Quando você viu aquele cara fazendo, ele te chamou e falou: vem cá, quero conversar com você. Naquele momento, você teve um papel importante na sua vida, que talvez em outros momentos você teve outras pessoas exercendo esse papel, que é o papel de mentor. Isso. E o que falta para esses jovens são mentores que não tenham a sua agenda particular, sabe, que não tenham uma agenda pessoal, que queiram realmente orientar o jovem de uma forma personalizada, de uma forma que faça com que ele prospere. Na Secretaria da Juventude nós temos mais de 100 mentores que dão cursos gratuitos, que dão programas de mentoria. Nós temos um projeto chamado Gerando Líderes, onde nós temos 60 jovens que toda quinta-feira recebem mentorias especializadas de pessoas especialíssimas aqui na cidade, muito bem sucedidas. Mas eu dou um exemplo, por exemplo, aqui na minha mão tá a chave de um carro. Eu tô vendo o meu carro, tá estacionado aqui na frente, eu tenho um Honda Civic preto. Meu Honda Civic é preto. Eu comprei ele em 2022, eu paguei à vista ele, eu paguei algo em torno de 150 mil reais. Ele tá estacionado ali fora. Quando eu trabalhava naquele restaurante, eu ia de bicicleta, eu tinha um gatilho. Qual que era o meu gatilho? Tudo bem, um dia eu posso comprar a moto, mas um dia eu teria um carro, e esse carro vai ser um Civic. E o meu Civic, ele vai ser preto. E além de preto, a roda dele vai ser preta, eu vou colocar um som muito bonito nele, muito legal. Então, eu estabelecer o que era que o Maicon merecia no futuro, salvou a minha vida de várias formas. Por quê? Porque quando eu comecei a ganhar uma bolsa no CDB e eu fazia comunicação social no CDB, eu ficava num ponto de ônibus e às vezes chovia e tava frio. Quando eu olhava um Civic, eu falava: olá, Deus. Olá, Deus, você tá me perseguindo com esse Civic, né? Deus, esse Civic é muito lindo, Senhor. E digo mais, o meu vai ser preto, não esquece de mim. Aliás, obrigado. Eu comecei, em um determinado momento da minha vida, sem ter R$1 no bolso, eu comecei a agradecer por coisas que eu pensava que eu merecia. E aí eu agradecia e ainda colocava detalhe: vai ser preto. Vai ser preto. Cara, mas aí são duas coisas interessantes que eu não sei se você sabe disso, mas você criou dentro do seu mecanismo de automotivação um fenômeno que é fisiológico e neural, chama emotização. Eu não sabia. Emotização, nada disso. você, tecnicamente falando, você produziu um hormônio chamado substância reticular ascendente, que é o que acontece, por exemplo, quando uma mulher grávida ela está esperando o bebê. O que acontece? Você ativa o radar. Você já percebeu, por exemplo, você via o carro preto para todo lado, o seu Honda Civic para todo lado. Do mesmo jeito que uma mulher grávida vê outras mulheres grávidas. Só que, desta forma, você junta isso com um processo emocional. Então ele passa a ter um sentido. Qual que é a grande diferença? Eu não me distraio com coisas que não fazem sentido com aquilo. E aí, por isso que você tem essa energia de começar a trabalhar às 6 da manhã e até às 10 da noite. Isso me motiva demais. E quando eu consigo, numa palestra, transmitir um pouco disso que eu faço, tem jovem que se conecta muito rápido, porque eles estão na mesma pegada. Eu vou dar um outro exemplo. Depois de um tempo, eu comprei uma moto. Eu andei 11 anos com a mesma moto, e se a polícia parasse, era mais barato eu comprar uma moto nova do que pagar os documentos atrasados daquela moto. Mas toda a vida que eu tava tomando chuva ou passando frio no trânsito, eu pensava assim: Deus, se nas próximas 10 quadras o Senhor me mostrar um Honda Civic, quer dizer que eu não vou tomar chuva nessa moto para sempre. Quer dizer que eu tenho um Honda Civic guardado para mim, eu ainda não tenho dinheiro, isso é um problema do Senhor, já que o Senhor pode tudo, né? Eu jogo a responsabilidade para quem pode. E eu agradecia. Tem Lucas e em Mateus, na Bíblia, tem uma passagem que diz assim: seja fiel no pouco, que no muito te colocarei. E na minha interpretação, ser fiel no pouco é você agradecer, ter capacidade de agradecer
por coisas que você ainda não tem. Eu imagino Deus no alto, num altar de barba branca, e uma fila de chineses fazendo pedidos. Aí uma fila de brasileiros, uma fila de argentinos, uma fila de paraguaios. Todas as nações do lado esquerdo de Deus fazendo pedidos ao mesmo tempo. E Ele quer que nós façamos pedidos a Ele, porque Ele é o nosso Pai, para quem é cristão, sobretudo. Mas a fila de quem agradece deve ser uma fila bem menor. E eu, quando era guri, eu pensava assim: e se eu agradecer sem ter, será que Deus me acha mais merecedor? Será que Ele vai olhar para mim e me dar mais atenção? Então, em várias coisas, a casa que eu tenho hoje, o carro que eu tenho, o emprego que eu tenho, eu sempre me projetei no futuro vivendo coisas que eu vivo hoje. E é impressionante, porque eu não li isso num livro, cara. Eu leio livros, eu leio O Segredo, eu vejo Como Fazer Amigos, Influenciar Pessoas, As Leis do Triunfo, do Napoleão. Eu leio coisas desses caras e falo assim: meu Deus, quantos meninos devem estar praticando tudo isso que pessoas de sucesso fizeram, que até criaram fórmulas, e ninguém foi e falou: cara, fica tranquilo, ou você não precisa de fórmula nenhuma, do jeito que você tá indo, vai bem, só não atrapalha a vida de ninguém, não queira o que é dos outros, não tenta atrapalhar ninguém, dá o teu melhor, não importa quão simples seja, faça o simples bem feito, que o muito vai chegar até você por uma lei natural de Deus, do universo, do próprio mercado, que quer valorizar pessoas que fazem do simples bem feito. E aí o dia que eu entrei para comprar o carro, 90 dias depois chegou o carro, porque era pós-pandemia, não tinha carro pronto. A mulher queria me vender o branco. Eu falei pra ela assim, lá na Endocar, eu falei, fazendo propaganda aqui da Honda agora, meu Deus, tem que pagar. É daqui. Aí eu falei assim, olha, ela falou: tem branco, tem um cinzerídeo e tem um azul. Eu falei: não, a senhora não tá entendendo, eu quero o preto. Ela falou: moça, mas se você comprar o preto, só vai chegar daqui 90 dias. Eu olhei pra ela e falei: você jura, vai chegar em 90 dias o Civic preto? Ela falou: vai. Eu paguei, fiz o Pix, paguei à vista, passei um tempo com um carro mais simples para juntar dinheiro e poder comprar aquele carro do jeito que eu queria. Quando ele chegou, ele tinha cromados. Cromado na frente, cromado do lado e cromado atrás. Eu perguntei pra ela, falei: poxa, não tinha como vir todo preto? Tem uma versão que é o Sport, ele vem todo preto. Ela me vendeu uma versão um pouquinho mais cara e que vem todo cromado. Eu falei: poxa, eu pedi todo preto. Ela: desculpa, eu não me atentei e tal. Ela me vendeu uma versão mais cara. Ela é vendedora, tá certa ela, mas ela não observou que eu queria todo preto. Eu comprei muito no impulso, não observei também. Aí ela falou: olha, se você quiser trocar o carro, vai demorar mais 90 dias. Eu falei: não, eu vou ficar com esse. No outro dia, Copini, 9 horas da manhã, eu fui emplacar o carro. 10 horas eu fui numa funilaria. Cheguei na funilaria, eu olhei pro funileiro e falei: amigo, quanto o senhor cobra pra pintar tudo que tem cromado de preto? Aí ele falou: você tem certeza? Seu carro é zero, vai desvalorizar na revenda. Eu falei: fica tranquilo, eu andei muito tempo de bicicleta, eu queria ele todo preto. Depois eu andei de ônibus, eu sonhava ter esse carro todo preto. Aí andei 11, 12 anos de moto e eu queria esse carro todo preto. Você fica tranquilo, eu não tô me importando com a desvalorização dele. Pinta pra mim. No outro dia busquei o carro. Ele tá todo preto. Eu fui jogar bola, a gurizada falou do futebol. O maloqueiro é complicado, né? Ele sai do Copa Sul e o Copa Sul não sai dele. Comprou um carro bonito, zero, já mandou pintar todo o carro. Eu falei: pessoal, mas é o seguinte, eu tinha um desejo tão grande que ele fosse todo preto pra mim. Eu acho o cromado bonito também. Mas quando você honra versões anteriores, se eu não honrasse aquele guri de bicicleta, eu me sentiria envergonhado de não honrar, porque ele acreditou que eu poderia ter hoje. E várias outras coisas que eu sonho, de coisas que eu posso estar fazendo daqui 5, 10 anos, que eu fico pensando assim, cara, hoje parece que eu tô tão impotente diante de coisas que eu penso que eu posso fazer, estar, mas olhando pra trás, eu já avancei tanto, por que eu não vou avançar mais? É isso aí. Né? Bom, então... Michael, cara, você realmente é um cara que eu espero que alcance todos esses objetivos aí. Você é um guerreiro, acho que a conquista, o carro, tudo isso é reflexo de algo que você vem construindo, tá? Quero agradecer aqui tua participação no nosso programa Terapia de Segunda. Top, continua firme aí no seu projeto. Pode contar comigo aí pra também colaborando com os jovens, enfim, obrigado, fazendo a palestra com a galera. Obrigado, tá como sempre foi. Obrigado pela parceria, obrigado pela oportunidade. Foi um papo aqui bem legal. Tava precisando desse papo, porque a gente trabalha com política, tá o tempo todo falando aí mais do mesmo, né? Falando sobre como que é a política pública e tal. E hoje a gente trocou um papo aqui legal. Não, e é legal ver, o que eu acho que é o principal é o seguinte, né? É o ser humano por trás do político.
Porque essa que é a grande verdade, né? É isso que deveria as vir, nossas escolhas isso que são... deveria vir em primeiro lugar, né? Quando as pessoas fazem suas escolhas. Eu acho que Qual é o dia que o fator Big motivador? Brother fizer o Big Brother Da da política vai ser massa. 3 meses depois você pode sair os eleitos tranquilo. Quem tem máscara cai. Quem Não, e realmente nesses 3 meses que os políticos estiver lá, eu acho que o Brasil vai dar uma melhorada também. Rapaz, se olha, é uma proposta futurista aí de democracia. Legal. Bom, cara, ó, um abraço pra você, sucesso lá na Secretaria da nossa Juventude. Agradecer a nossa prefeita Adriane Lopes pela oportunidade que ela dá pra gente desenvolver esses desafios aí, que é cuidar dos jovens. Agradecer a equipe da Secretaria da Juventude, que não mede esforços para atender muito bem os jovens da cidade. Saio da secretaria agora na sexta-feira, minha última semana como secretário.